O Animal Channel visitou o Instituto Butantan em todos os seus setores. E neste programa, o bate-papo foi com a Silvia, bióloga no Museu Biológico do Instituto. Não saia daí porque está imperdível! O Instituto Butantan é um centro de pesquisa biomédica localizado no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo. Fundado em 1901, é responsável pela produção de grande parte de soros e vacinas consumidas no Brasil. Silvia fala sobre as espécies existentes no Museu Biológico. Atualmente nós temos 49 espécies de serpentes, alguns anfíbios, lagartos, aranhas e escorpiões. E é peçonhenta, não peçonhenta? São apenas brasileiras? Como que é a divisão aqui? Temos espécies peçonhentas, não peçonhentas, brasileiras principalmente, para mostrar a diversidade da fauna brasileira, e algumas espécies exóticas de outros países. Vamos andar aqui e conhecer tudo então? Vamos embora! Vem comigo! Aqui são as sucuris, é isso? Isso, aqui são as sucuris, temos 3 fêmeas e um macho. A sucuri é a maior serpente brasileira. É um bicho não peçonhento, mas é um bicho muito forte. Ela chega a quantos metros? Porque eu já ouvi dizer que a sucuri chega a 7, 8, tem grandes lendas e histórias. Na realidade, quantos metros ela chega? A sucuri é um bicho cercado por muitas lendas, né? Principalmente em relação ao tamanho, em relação à capacidade de engolir um boi, né? Na verdade, ela não ingere um boi, não tem essa capacidade, mas nós temos bichos com 5, 6 metros, ainda são encontrados atualmente. Silvia explica como deve ser preparado o ambiente onde as espécies habitam dentro do Instituto. É o recinto das cascavéis, então se você reparar, a gente ambienta os recintos de acordo com o hábitat do animal. Então no caso a cascavel, que é um bicho que gosta de áreas mais secas, pedregosas. O espaço dela é totalmente aberto, né? Pouca vegetação, bastante pedra, tá? Sempre tentando ambientar o recinto de acordo com o hábitat do animal. E nessa ambientação tem uma questão de ser mais úmido, mais seco, tem tudo isso também, né? Exatamente, nós controlamos a temperatura e a umidade do local, assim como a vegetação, os abrigos, de acordo com o que o bicho se adapta melhor na natureza. E aqui tem macho e fêmea da cascavel? Especificamente aqui temos uma fêmea e 4 machos. Em seguida, ela mostra uma espécie recém-chegada no Museu Biológico. Esse é um dragão d'água chinês, né? O nome popular dele é esse. E o Butantan recebeu esse animal recentemente por uma doação. E ele está em exposição no Museu Biológico. No caso é uma fêmea, um animal chama a atenção do público, bem bonitinho. Não, bonitinho não, é uma figura, né? Porque a gente olha assim, ele tá pendurado ali, ele fica largado lá e tá tudo ótimo, né? Isso, ela passa a maior parte do tempo sobre os galhos ou dentro do tanque de água. Gosta de ambientes úmidos. E ainda nos mostra outra espécie em fase de adaptação. Esse é um lagartinho que chegou recentemente, foi uma doação, né, aqui para o Instituto Butantan. Então ele é novo no museu, ele está em fase de adaptação. Aos poucos ele não está acostumado com a presença do público. Então aos poucos nós vamos diminuindo essa barreira aqui para ele se adaptar devagarzinho. É porque eu notei que tem essa barreira azul, e ele é bem agitado também, né? Então é justamente para ele ir se adaptando com esse contato? Isso, quando ele chegou ele ficava muito incomodado com a presença do público, então nós pusemos essa barreira, já estamos diminuindo ela e ele já está bem tranquilinho, já está quase adaptado à visitação pública. Silvia, você falou que aqui são 2 machos, é isso, né? 2 machos, isso. E ali você fez uma observação de que eles fizeram xixi ali, é isso? No cantinho? Na deles, exatamente. Pergunta assim de quem é leiga mesmo, tá? Aonde fica o órgão deles, tanto para acasalamento quanto, né, ao fazer xixi e todas as necessidades? Em que parte do corpo que é? É mais na cauda? É mais no meio? Onde que é?
É próximo ao final da cauda, tá? Não exatamente no final, próximo. Tá? Tanto os órgãos reprodutores quanto os excretores desembocam na cloaca. Então seria o mesmo orifício por onde sai a urina, as fezes, por onde ocorre o acasalamento e por onde as fêmeas botam os ovos ou parem os filhotes. Olha, é interessante. E você citou ali também do xixi, que ele vira um pozinho, é isso? Por que que ele vira um pozinho? Alguma substância, alguma... Não, é que ela acabou de fazer, então tá com esse aspecto pastoso, daqui a pouco a água presente na urina evapora e ele fica um pó. É diferente, né? Curioso, curioso. E aqui, então, falando de acasalamento, falando dos órgãos, nós vamos conhecer a parte do museu que fala mais detalhado disso? Isso, nós temos aqui um recinto que explica um pouco sobre a reprodução dos animais. Silvia, eu tô encantada com esse espaço da reprodução das cobras, porque eu realmente não imaginava como que era feito. Conta pra gente um pouquinho mais em detalhes aqui, qual é toda essa reprodução que foi feita aqui nesse espaço. Tá, aqui a gente tenta mostrar que é uma dúvida, né, da maioria das pessoas leigas, como que as serpentes se reproduzem. Então, nós temos, no caso, serpentes machos, serpentes fêmeas, tá? E entre as fêmeas que botam ovos, que nós chamamos de ovíparas, e as fêmeas que parem o filhotinho pronto, que nós chamamos de vivíparas. Tá? As que botam ovos, dá para ver um exemplo aqui, né, nesse espaço, como que é. Quanto tempo ela fica com o ovo quando sai, ele quebra fora, como que é? Tá. Então, os animais, no caso das que botam ovos, os animais vão copular, a fêmea fica prenhe, após um período, 2, 3 meses, depende da espécie, da época do ano, da temperatura, essa fêmea faz a postura dos ovos, geralmente em algum local abrigado, uma toca de algum animal, um cupinzeiro, e após mais 2 ou 3 meses, esses ovos vão eclodir e vai nascer a cobrinha. Tá? No caso das fêmeas que não botam ovos, das fêmeas vivíparas, a mesma coisa, o animal copula, a fêmea fica prenhe, porém o desenvolvimento desses ovos é dentro do oviduto da fêmea. Tá? Após 5, 6, 7 meses, depende da espécie, da temperatura, os embriõezinhos estão prontos para nascer e eles já nascem prontinhos, saem pela cloaca da fêmea. Silvia também fala sobre o ritual de acasalamento das cobras. É super curioso. É um exemplo, mais ou menos, do ritual de combate entre machos, né? Que algumas espécies de macho, antes do acasalamento, eles têm esse ritual. Seria uma dança-combate, a gente chama. E o vencedor, né, desse combate vai cortejar a fêmea para ver se acontece o acasalamento. Então, para acontecer o acasalamento, a fêmea tem que permitir. Tem todo um ritual de corte. Se a fêmea aceitar a corte, ocorre o acasalamento. Interessante. E aí também mostra aqui nesse espaço a parte do órgão genital desses animais, que eu achei muito curioso, porque eu não sabia que era assim. Ali mostra o que é exatamente, são os machos ali? Esses aqui são exemplos do órgão copulador dos machos de serpente. Ele é chamado hemipênis. Cada macho tem 2 desses órgãos, um de cada lado da cauda, né? Eles ficam guardadinhos, alojados dentro da cauda do macho. Eles só saem para fora na hora do acasalamento e o macho insere esse órgão copulador na cloaca da fêmea, então é assim que ocorre o acasalamento. Se vocês repararem, eles são diferentes, né? Cada macho tem um tipo de hemipênis que encaixa na vagina da fêmea da mesma espécie. Por isso que não ocorre acasalamento entre espécies diferentes. E aí, quando a fêmea tá, vamos dizer, prenha, né? Quantos nascem, quantos ovos ou quantos filhotes? É por espécie, é por tamanho, como que é? Tá, o número de ovos ou de filhotes varia de acordo com a espécie do animal, com o tamanho da fêmea. Então tem espécies que parem 10, 12 filhotes, até espécies que parem mais de 50 filhotes. E assim, finalizamos o passeio pelo Museu Biológico do Instituto Butantan. No próximo programa, bateremos um papo com o vice-diretor do Instituto e vamos acompanhar o processo de extração do veneno das cobras e sua finalidade. Eu não vejo a hora. Até lá!